Olá, meus queridos. Então, estamos iniciando o semestre. Espero que a maioria de vocês já estejam imunizados com a segunda dose, né, da vacina. E a gente está iniciando um novo semestre. A primeira disciplina de vocês é Gestão Educacional e Trabalho Coletivo. Lembrem-se, vocês não vão só ser pedagogos para estarem atuando em sala de aula. Vocês futuramente podem ser coordenadores, gestores. E isso é um leque de informações. Então, não se preocupe em relação a isso. Então, escola é o lugar onde a gente vai quando não está de férias. O chefe da escola é a diretora. No nosso caso agora a gente já mudou a nomenclatura, é gestora. A gestora manda na professora, a professora manda na gente, a gente manda em ninguém. Isso quem fala é os alunos, viu? Só quando manda alguém plantar batata. Além de fazer lição na escola, a gente tem que fazer lição em casa. A professora leva a nossa lição para a casa dela e corrige. Se a gente não errasse, a professora não precisava levar a lição para casa. Por isso é que a gente erra, embora não seja piano, nem banco. A professora também dá notas. Quem não tem notas boas não passa de ano. Será que fica sempre com a mesma idade? Então, isso é uma reflexão, de certa forma, que a gente faz enquanto alunos, vocês enquanto alunos, que vocês podem entender, alguns podem entender dessa forma. E todo mundo manda em todo mundo e a professora não manda em nada. Que na realidade é isso, gente. Lembre-se, nós como professores, a gente tem a entender que a gente manda em alguma coisa, mas a gente não manda muita coisa não, né? A gente só é mandado. E aí da gente que não fizer. Então, tem uma figurinha que diz bem assim, uma charge. João, tu não tens que fazer um trabalho com a Maria? Aí João responde para a mãe, sim mãe, mas a gente vai fazer pela internet. Não precisamos sair de casa para fazer o trabalho. E aí ele manda a mensagem para a Maria. Maria, você pode entrar na internet agora para fazermos o trabalho? E Maria responde, posso sim, João. Estou indo pegar meu computador. Gente, a gente está quase 2 anos em pandemia e a gente é uma realidade nossa. Enquanto professor é uma realidade agora as atividades serem tudo online e o computador ser uma base de ferramenta, mais uma ferramenta que até então a gente não utilizava muito, porém agora a gente está utilizando muito, muito, muito. Por quê? Nós professores, alguns e a maioria, eu creio, não só em Parnamirim, nem não só em Santa Maria, em Petrolina, Juazeiro, nas cidades, todas as cidades. A gente nunca se prestou um trabalho de estar diretamente com o computador, fazendo todas as atividades, fazendo reuniões virtuais e tudo mais. Mas agora chegou a hora. É uma aprendizagem a mais para nós. E o professor que não tiver essa mecânica e técnica de usar computador, sentiu muita dificuldade, creio eu. Então, o que vem dizer nessa charge é justamente isso. Nós, como educadores, como professores e os gestores e coordenadores, tem que estar trazendo ferramentas para que o professor possa utilizá-las em sala de aula. Muito teve pesquisa, trabalhos, e enquanto eu coordenava uma escola, a gente tinha esse problema com os alunos em usar o celular. Gente, é uma ferramenta ótima, só basta o professor saber dar as coordenadas, viu? Mas a pandemia veio para nos ajudar. Então, você percebe que esse tipo de atitude na sociedade atual, hoje a gente vê. Há 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, a gente não via. Não era muito nítido. Então, pois bem, os estudantes hoje possuem acesso imediato a todo tipo de informação, vinculada nas diversas mídias. Será que sozinhos conseguem transformar a informação em conhecimento? Ou necessitam da experiência dos processos de mediação que ocorrem nas práticas educativas voltadas ao ensino e à aprendizagem? Eu deixo essa pergunta, mas eu mesmo já vou responder para vocês. E vocês, como professores, vocês sabem. O conhecimento sozinho, aluno e máquina, nunca vai dar certo, totalmente. É tanto que a gente vê as mídias aí, os pais pedindo a volta dos professores para
para estar em sala de aula. Por quê? Porque muitos é por falta de conhecimento. A gente sabe que tem muitos pais que são analfabetos e também, nem que não seja, gente, tem N conteúdos na matemática que foge do contexto nosso como professor. Quem está com um filho no ensino médio sabe que não vai dar conta de um conteúdo de matemática ou física ou química que seu filho está tendo. E você fica também nessa mão dupla. Eu também não sei. E eu tenho que me colocar no lugar do meu pai também. Porque assim, o aluno sozinho ele não vai conseguir tirar todas as dúvidas e ter uma aprendizagem, vamos dizer assim, 80%. O que nossos alunos tinham 80% em sala de aula, com a gente lá tirando dúvida, fazendo todo aquele processo. Imagine agora só ele tendo aula com o professor. Vocês, universitários, estão tendo dificuldade, alguns, não é verdade? Então, a gente sabe que o professor é primordial e por isso que essa volta às salas de aulas está chegando, vai chegar, daqui a um dia está chegando. Por quê? A maioria dos professores estão sendo imunizados e isso é o melhor de tudo. Então, deixo já a resposta. Sozinho o aluno não consegue ter um ensino, uma aprendizagem de 80%. Isso vocês sabem. Não é não, Carlos? Carlos tem uma dificuldade danada, porque eu sei que na área de matemática, na área de linguagem, é muito difícil, gente. Como é que uma criança vai conseguir fazer uma redação, uma dissertação, sem ter essa prática de o professor chegar lá, não, leia isso, não, aqui não tá errado, faça assim. É muito difícil, gente. É muito difícil mesmo. Mas vamos estarem aí. Era um momento para os governantes perceberem o valor de um professor, não é verdade? Então aí, quando vocês pegarem o slide, vocês vão ver. Tem um menino muito sapequinha, com o celular na mão e todos os ícones das mídias sociais, enquanto que a professora está lá, cabisbaixa, sem entender o que são aquilo. Coisa que agora a gente modificou. E a gente tem que modificar sempre. Ninguém pode ficar parado em relação à tecnologia. Então, a cultura globalizada, por meio de recursos tecnológicos, articulando-se com os lugares onde as pessoas acessam e passa a interiorizar costumes, hábitos. E a gente agora vive numa globalização. Por quê? O que acontece aqui em Petrolina, no mesmo momento de Parnamirim, Araripina, e Santa Maria, e Juazeiro, e Abaré, isso é globalização. E essa cultura perpassa por isso. Porque assim, querendo ou não, nós professores que estamos em sala de aula devemos estar articulados para isso. Porque se a gente não tiver gente, não vai adiantar muita coisa não. Então, o que é gestão escolar? Gestão escolar, na realidade, é um setor onde a gente vai ter gestão administrativa, gestão de eficiência, gestão de pessoas, gestão de comunicação, gestão financeira e gestão pedagógica. A nossa, aqui eu vou lidar mais, é gestão pedagógica. Por quê? Porque não adianta eu querer falar aqui de gestão administrativa se não é o ápice de vocês agora. Quando vocês estiverem na prática, vocês vão ter todo esse conhecimento. Gestão pedagógica, a nossa gestão de gerir alunos, professores, coordenadores, gerir uma escola, porque a gestão escolar não é só o gestor. São professores, são alunos, são pais de alunos e são funcionários, desde o porteiro até chegar na pessoa do gestor. Então não adianta gestão escolar sozinha, a escola não vai andar. Então, a administração educacional absorve as premissas da administração geral, desenvolvida por Henry Fayol, com base nos seguintes argumentos, de acordo com Leão, 1945. Essas operações técnicas, minha gente, elas estão aí. É a distribuição, a produção e a transformação. As operações financeiras é o rendimento do trabalho efetuado.
No final do ano, a gente não tem que fazer um rendimento escolar dos alunos e tudo mais. Isso é operações financeiras. Por quê? As verbas vão vir de acordo com os rendimentos dos nossos alunos. Não é verdade? Então, operações de segurança, proteção dos bens e das pessoas, operações de contabilidade, inventários, balanço, estatísticas, aí onde entra a estatística dos nossos alunos, a quantidade de aluno que está sendo presente, a invasão e tudo mais. Operações administrativas propriamente ditas, previdência, organização de comando, coordenação, colaboração, verificação, quando a gente vê que a organização da escola tem que modificar em alguma coisa. Então, tudo isso é da administração geral, porém é efetuado na sala de aula, na escola, na instituição, com a pessoa do gestor. Então, a estrutura administrativa passa a ser concebida como uma organização baseada na hierarquia das funções. Segundo a teoria de Fayol, assim, o diretor da escola assume um importante papel de dirigir o trabalho, auxiliando no progresso mental e moral da comunidade inserida, no caso, comunidade escolar. Quando eu digo comunidade escolar, não é só a escola, não é só o que faz parte da escola, alunos, professores e profissionais que estão lá inseridos. É também lá fora. Porque toda a aprendizagem que nosso aluno tem aqui na escola, tem em sala de aula, ele vai estar passando lá fora, gente. É incrível. E vice-versa, porque os problemas da sociedade sempre recaem na escola. Então, passa a ser uma espécie de líder. Então, o gestor passa a ser espécie de líder, aquele que conduzirá todos os envolvidos no processo escolar. Então, ele perpassa tudo isso. Muita gente diz bem assim, ser diretor é muito fácil. Não é, porque ele tem que estar conversando com o professor, com o coordenador, e assim vai até chegar ao menor ponto, que são pais e alunos. Então, quais são as funções do gestor escolar? Ele tem que preparar os orçamentos para o serviço sobre a sua superintendência. Ele tem que revisar e determinar as políticas educacionais conforme as realidades sociais e previsões futuras. Ele tem que escolher o pessoal técnico-administrativo, escolher locais para instalação das escolas, participar da criação e avaliação dos currículos e programas escolares. Quem está iniciando o novo semestre agora sabe que tem tudo isso. Escolher e distribuir materiais, gerenciar assuntos em ordem administrativas. N coisas. Gente, quando eu digo aqui escolher e distribuir materiais, é tipo o quê? Na maioria das vezes, agora nem tanto, mas quando vem os livros letivos, às vezes a gente sabe que não dá para todas as turmas. O que é que o diretor fala para o coordenador e assim perpassa para o professor, aluno e pais que vão ter que usar esse material na escola, porque não veio material para todos, entendeu? Na época que eu estudava, a gente sempre tinha esse problema. Não era nem para existir mais, eu não entendo por quê. Porque esses orçamentos, no final do ano, o professor repassa para a prefeitura, para a Secretaria de Educação e assim para a prefeitura, lógico. Se a prefeitura agora usa números, então eles sabem a quantidade de alunos que tem em determinada escola. Porque se for daqui do 5º ano para o 6º ano, sabe quantos alunos estavam estudando? Gente, essas coisas são básicas. Todo ano, todo final de ano a gente faz esse orçamento todinho. Eu digo a gente faz porque, assim, querendo ou não, o professor também faz. Porque o professor sabe quem entra e quem sai na sua sala. Não é verdade? Então, e falta de material didático não era necessário faltar, porque todo mundo sabe. É igual carteiras. Entendeu? Então, no exercício da função do diretor da escola, o profissional necessita apresentar certas características, além da liderança, como a experiência. Então, a gente vê que na maioria das vezes o diretor, o gestor da escola, ele já foi professor, às vezes já foi coordenador, e aí vai seguindo uma hierarquia. Quando a gente vê que é um diretor que chega e não tem essa bagagem, as dificuldades são as maiores. Por quê?
Eu, como professora, eu sei o que eu passei como aluna. Mudou a década, mudou os anos, mudou, tem todo um contexto, mas a gente sabe as frustrações que a gente passou enquanto aluno. Nosso aluno é diferente? Não é. Mudou-se a forma de ensinar e tudo mais, mas é o mesmo aluno, tem as mesmas dificuldades, tem os mesmos problemas de puberdade. Eu, enquanto professora, eu não sei os problemas que um coordenador e um diretor têm, mas eu posso entender, certo? E a gente tem que entender. Um coordenador, quando passa a ser coordenador, ele já foi professor. Ele só não pode esquecer disso, gente. A gente só não pode esquecer. O diretor é a mesma coisa. Ele não pode esquecer que foi um professor e que sabe as necessidades de um professor, de um aluno, de um coordenador, tudo isso. Então, quando se tem uma liderança baseada na experiência, dá certo. Sabe por que dá certo? Porque o conjunto, a equipe, vai fluir. E aqui não é só o perfil eu, é nosso. Não é só eu, enquanto coordenadora ou gestor, que vou mandar. Não é mandar, é liderar. Um gestor não pode mandar, ele tem que liderar. E às vezes é muito difícil liderar. Então, conhecimentos necessários para o desempenho da função de diretor. Além de técnicos administrativos, ele tem que ter modos sociais e da educação da época. Ele tem que conhecer um pouco de teoria de psicologia, sociologia, filosofia e tem que ter estratégias administrativas. Nessa estratégia administrativa é onde ele vai estar coordenando e auxiliando o secretário e as pessoas que trabalham nessa base. Por quê? O secretário, ele usa muita coisa que vem do sistema. Sistema que eu digo, sistema enquanto MEC, vamos dizer assim. A Secretaria da Educação diz uma coisa e ele tem que cumprir essas metas. Então, o diretor, ele traz isso, passa para o secretário e toda a parte administrativa e aí chega até a alunos e professores e comunidade escolar. Então, direção escolar, o diretor deve ser um professor, deve ser um defensor da política educacional, deve se colocar a serviço do professor, em que o papel pedagógico do diretor está em desenvolver ações administrativas para garantir as condições de funcionamento das ações pedagógicas. Quem aqui nunca ouviu falar dizer, bem assim, o diretor chega, a gente está sem papel ofício. Vamos diminuir na impressão de algumas coisas, né? Principalmente na educação infantil e ensino fundamental 1, que a gente utiliza muito isso. Então, quando ele vê que está fazendo essa falta, ele já começa a pressionar o professor. Faça menos, vamos diminuir isso. Então, ele também é o elemento mais importante. Não é o administrador, mas o professor. Por quê? Porque além de administrar uma escola, ele também tem que ser professor. Ele tem que conhecer esses percalços que o professor passa. Então, o papel do diretor não é técnico pedagógico, mas sim administrativo. Já está dizendo administrar. É manter o equilíbrio conduzindo a escola nos processos de mudanças. É o responsável pela implementação dos objetivos educacionais. Então, o diretor é o polo de poder central da escola. Este poder vem da legislação e das expectativas que a escola tem para com ele e que resultam em todo um trabalho tanto legal e social. Gestão escolar. Gestão e direção se confundem. Porém, é por isso que tem essa mudança agora. As atividades que são próprias da escola são o fundamento para a administração escolar. A administração científica possui princípios e métodos que cabem na escola. A administração escolar é uma especialização da administração. A administração escolar é necessária pela complexidade da educação escolar em tamanhos e em problemas. É necessário num clima de ação coletiva na escola. Não existe gestão escolar sem
ser coletivo. Por isso que o nome da disciplina é Gestão Educacional e Trabalho Coletivo. Gente, na escola nunca se trabalha sozinho. Você pode até fazer teu plano ali, sozinho, mas o planejamento é junto. Tipo, todos os terceiros anos, todos os quartos anos, é dessa forma que se trabalha. Mas quando parte para o seu individual, você vai gerir da sua forma, porque cada um tem um método. Eu tenho minha didática, Carlos tem a dele, e assim vai. Porque se você tentar trabalhar sozinha, e vai dar trabalho. Por quê? Você vai depender do seu aluno. Você vai depender do pai do seu aluno. Você vai ter que entender que esse coletivo é para melhoria. Então, não adianta. Gente, lembre-se, o gestor jamais vai trabalhar sozinho. Ele vai trabalhar com todos e ao mesmo tempo. Pode até, em determinados momentos, ele passar uma informação para um e não passar para outro. Mas por isso que tem o coordenador. Para ser enviado o coordenador tem um contato com o professor e assim sucessivamente. Mas ninguém trabalha sozinho. Então, o uso do termo gestão escolar apresentou significado para os autores que defendiam na década de 80 uma gestão democrática. Segundo Adrião e Camargo, a adoção do termo gestão sugere o quê? Sugere uma tentativa de superação do caráter técnico pautado na hierarquização e no controle do trabalho por meio da gerência científica, que é a palavra administração, como sinônimo de direção, continha. Então, a substituição da administração pelo termo gestão significava a tentativa de instaurar uma nova lógica na organização do trabalho. Agora não, mas vocês sabem que agora o gestor, ele é aquela pessoa não... Vou dar um exemplo. Eu, Leila, tenho uma escola, trabalho numa escola. Eu posso me candidatar a ser um gestor, basta eu querer. E também ser concursada, lógico. Por quê? Porque eu tenho que ter essa visão. Quem vai escolher a gestão escolar agora não é sempre os alunos e pais, não é algo assim. A gente está fora desse contexto justamente por causa da pandemia, mas sempre é assim. Então, eu não posso dizer, a secretária de Educação chegou e disse, é você. Não, você vai ser o diretor. Não, agora é uma gestão mais democrática. É por isso que a gente está com tantos problemas em relação à política, porque é o seguinte, a presidência, o nosso chefe maior, ele está com umas ideias muito loucas aí, em que ele pode fazer e desfazer. Mas ele tem que lembrar, e a gente também, na educação, tem que lembrar que a gente tem a Constituição, a LDB, e agora a gente tem a BNCC, que tudo tem que estar em conjunto. A gente não pode chegar e dizer, a educação básica não é só a educação infantil. Não. As leis dizem o que é educação básica. Eu, enquanto gestor, não posso chegar e ditar regras e modas. Eu tenho que seguir o que manda a lei. Então, a gente, enquanto professor, a gente não faz nada sozinho, não. E muitas vezes a gente peca porque a gente não saber o que a lei, a LDB e agora a BNCC fala em relação ao trabalho democrático, ao trabalho coletivo, ao trabalho em escola. Então, gestão democrática, minha gente, o que é? O que é gestão democrática? Gestão democrática está todo mundo inserido num contexto que é o educacional e que esse educacional possa vir em conhecimentos voltados para os nossos alunos. E esse conhecimento, esse processo educacional, esse processo de ensino-aprendizagem não vai a lugar nenhum se não for todo mundo, de mãos dadas. Porque a escola é isso. Eu seguro na mão do meu colega vai segurando na outra, eu vou estar inserindo meus alunos nesse contexto, vou estar inserindo o pai dos meus alunos nesse contexto, porque a escola e a gestão não se faz sozinho. Tem que estar interligados. E essa interligação é para sempre.
porque não vai ter ninguém que tire depois dessa gestão democrática, onde todos estiverem inseridos para um bem maior, que é o processo educacional para todos e de qualidade. Então, áreas da gestão educacional. Sistema, que a gente recebe, um sistema educacional que vem do MEC, escola e família. E no centro vai estar sempre o quê? Nosso aluno. Então, é um círculo em que todos estão ao redor do nosso aluno. Organização do ensino. O foco da gestão educacional é a efetivação interativa de todas as áreas de ação, visando a formação adequada dos alunos. Então, tem que ter organização do ensino, tem que ter organização da aprendizagem e contemplar essa aprendizagem por meio da família. Por quê? A gente tem que deixar certo para os nossos pais, e é uma coisa que ainda não se estabelece na educação pública, que o pai é primordial nesse fator de processo de aprendizagem. Por quê? A gente passa 4 horas com os nossos alunos. E são poucas horas, gente. 4 horas quando você divide para uma turma de 30 alunos, pouco. Diga se não é. É muito pouco. A gente como professor sabe que é pouco. O aluno, quando sai da escola, ele vai para um contexto social. E esse contexto social fala muito dele. Por que fala muito dele? E vai ensinar muito a ele? Porque ele não estará sozinho. Ele vai estar com pais, com tios, com amigos, com um leque de pessoas lá fora que ele vai aprender. E quando eu volto a falar e a dizer que tudo esbarra na sala de aula, sabe por quê? Porque quando acontece uma discussão, uma briguinha lá fora, a criança chega, principalmente na educação infantil. E nos primeiros anos, 5º ano fica com mais... Os alunos do 5º ano vai falar mais que está paquerando, que está essas coisas assim. E eu digo uma coisa, se o pai bate na mãe, a criança chega e vê, quando a criança vê, ele chega na escola, chega assim, bem tristinho, e o professor vai lá perguntar, porque o professor tem esse olhar assim, e ele pergunta o que está acontecendo. Às vezes ele pode até não dizer de imediato, mas depois ele vai lá e diz. E nós, como professores, a gente fica se segurando, viu? E é interessante essa fase do professor, que o professor tem que estar muito atento. Atento, gente. Não vou dizer que vocês têm que estar segurando o mundo nas costas, porque aí pesa. Aí pesa. E nós somos pessoas. Nós somos indivíduos que nós temos problemas. Nós temos também uma vida particular. Então, essas coisas é muito difícil. Mas nós, como professores, a gente tem que fazer o quê? Passa essas informações para a coordenação, se você não puder. A coordenação vai passar para o gestor e aí vai se dar uma intermediação. Veja como você não pode fazer nada sozinho. É a mesma coisa quando você tem um aluno que tem uma deficiência e você vai passar para quem? Passar para a coordenação. A coordenação ativa quem? O psicopedagogo, se a escola tiver. E aí vai chegar até a secretaria de educação. Então, é aquela coisa, ninguém trabalha sozinho. Eu não posso trabalhar sozinha enquanto professora, nem e pior, enquanto coordenadora e gestora, certo? Então, para isso se efetivar, tem que ter a organização do ensino, da aprendizagem e também a família está interligada nessa efetivação de processo de ensino-aprendizagem. A escola, ao construir um compromisso com a vivência democrática, ela necessita do amparo legal, do regimento para garantir o exercício da democracia na escola. Então, não tudo tem que passar por lei. E a escola tem um regimento, tem um PPP e tem nele todo inserido o que ele pode fazer. Então, a formação do cidadão como preparação do indivíduo para o convívio social e para a convivência democrática implica trabalhar questões como... São N questões, mas eu coloquei umas principais aqui. Respeito à dignidade da pessoa humana. Então,
A gente vê muito isso acontecer, enquanto crianças não. Eu sempre digo, gente, que criança não é, vou dizer assim, racista. A criança não é racista. Ela pode até falar algumas coisas, tipo, eu não quero sentar perto de fulano porque ele é negro. Mas não é a criança que é racista. Ela escuta isso em casa, porque os adultos sim são racistas. As crianças não. As crianças, elas têm uma ingenuidade, não vou dizer ingenuidade. Eles não têm distinção de cor, de sexo, de gênero, essas coisas, mas eles vivem e convivem onde acontecem essas coisas e eles vão perpetuar na sala de aula. Então, tem que ter respeito à dignidade da pessoa humana, tem que ter desenvolvimento de um sentimento de corresponsabilidade no destino da sociedade. O aluno tem que entender que ele vai estar estudando, não é só para ele, é porque ele tem que ter uma profissão, ele vai ter que ter um trabalho mais tarde, porque seria muito fácil a gente só nascer, ir para a escola e não ter nenhuma responsabilidade lá fora. E ele também tem que ter uma participação livre e ativa na vida social. E se comprometer, porque nem tudo que se faz em sociedade a gente pode fazer. A gente não pode matar, porque a gente vai ter que ficar preso. Então vai ser privado da nossa liberdade, pois é melhor que tenha a nossa liberdade. E isso a gente tem que ter essa convivência com nossos alunos e dizer que isso não pode acontecer, que ele tem uma formação como cidadão e que não só começa na sala de aula, na sala de aula é a extensão da casa, que a nossa primeira educação tem que vir de casa. E que também, às vezes, para eles compreender essas coisas, porque eles vivem em lares vamos dizer assim, são lares que não têm esses preparos, que não têm esse respeito à dignidade, que não têm esse desenvolvimento que é para a sociedade e que essa vida social deles está comprometida. Então, nesse contexto, Luque aponta que a escola, por meio de uma gestão democrática e participativa, oferece aos seus agentes a qualidade educacional, necessitando desenvolver os seguintes princípios da concepção de gestão democrática participativa. Então, a gente, enquanto professor, a gente está sendo um agente de uma educação de qualidade. Gente, essa educação de qualidade, para chegar aos nossos alunos e a gente perpetuar isso, é muito difícil, porque às vezes a gente quer fazer algo, porém a gente não tem os meios, não meios legais. Os meios legais estão aí, está dizendo que a gente tem que ter em nossa sala de aula alunos com deficiências, mas não dá subsídio para o professor fazer formações, estudar, ter cursos na área de DAO, de deficiência intelectual, de autismo. Então, como eu vou dar uma educação de qualidade para meu aluno autista se eu não tenho esse subsídio? Lembrando que, se eu tiver um autista na minha sala de aula, eu tenho que ter um auxiliar. E como eu já sei da vida em Parnamirim, esses auxiliares não têm também uma abertura, porque auxiliar já está dizendo, vai auxiliar o professor. Não vai ficar só sentadinho lá não e achando que tem que ser babado da criança, não. Então, esse auxiliar também tem que estar trabalhando no coletivo com o professor. Então, gente, subsidiar as bases legais é muito fácil. Agora, subsidiar o professor em sala de aula, é difícil. E vocês sabem. Qual o perfil atual do gestor escolar? Atual. Então, o gestor é, por identidade, um educador que, no papel de diretor ou gestor, confere dimensão mais ampla ao seu desempenho como educador de educadores e, simultaneamente, que julga inadequado e até um absurdo que alguém possa ser diretor sem ter sido professor. Quem fala isso é Gomes. Eu também sou dessa... eu acho certíssimo o que ele diz.
Por quê? Um diretor, para ser diretor, é fácil. Mas um diretor que tenha passado pelo percalço que um professor passa e entender toda uma nomenclatura de uma instituição educacional, gente, é muito mais fácil de gerir, é muito mais fácil de ser um gestor democrático e participativo, é muito mais fácil trabalhar na coletividade. Eu julgo muito isso em relação aos ministros. Vou dar um exemplo aqui de ministro. Quando você é um ministro, a gente teve um ministro na educação que ele nunca foi professor. Então, como é que ele vai entender? Me diga, como é que vai entender as leis da educação? Como é que ele vai se colocar no papel do professor e gestor do contexto educacional? Como? Se ele é um administrador. Ah, ele é um administrador de empresa. Ótimo! Ele pode ter sido muito bem como administrador de empresa nos locais de trabalho dele. Mas até então, ser um bom ministro de educação, nunca vai dar certo. Gestor da mesma forma. Então, quais são as características de um bom gestor? Ele tem que ser autocrático, que é aquele que concentra todo o poder em suas decisões e trabalho, transmitindo uma figura autoritária e não questionável. Se ele for dessa forma, já sabe, né? Ninguém tem direito a falar nada. E tem que ser democrático. Quais são essas? Democrático. Valoriza as diversas opiniões da equipe de profissionais da escola, permitindo que todos participem de reuniões administrativas para auxiliar nas decisões. O que é que o porteiro vai entender sobre participar dessas reuniões? Gente, vai entender. Sabe por que ele vai entender? Porque ele está ali no início. Ele escuta tudo. O que os pais dizem, o que os alunos dizem. Porque os alunos, até então, e pais, eles acham que o porteiro não pode participar, auxiliar também nesse processo escolar. Laissez-faire oferece a liberdade para todos, se ocupando de questões administrativas e acontecimentos inesperados. Atua como um orientador nas decisões, mas permite que os funcionários da escola assumam decisões dentro das normalidades da instituição. O burocrático realiza seu trabalho de forma sistemática, mantendo em ordem, sem atraso, os prazos de execuções. E é difícil fazer só isso, gente. Imagine aí. Eu digo uma coisa sempre. Nenhum professor é totalmente tradicional, nenhum professor é totalmente construtivista. E, de certa forma, o gestor também não é totalmente democrático, mas ele também não só pode ser autoritário, chegar lá e transmitir o que ele quer e pronto. Por quê? Porque ele tem que pegar um pouco de cada. Tipo, se eu deixar a escola totalmente democrática, sem, de certa forma, usar um meio de autoridade, vai dar bagunça. Porque, assim, quando a gente diz o prazo é até a data tal, vou dizer nos trabalhos de vocês. Se eu enviar um trabalho para vocês, dessa disciplina agora, e eu não determinar uma data, vocês vão ter aluno que vai estar nem aí. Não é verdade? É da mesma coisa na escola. Então, para um bom funcionamento da escola, gente, tem que passar por tudo isso. Mas, além de mais, ele tem que ter uma coisinha extra. Ele tem que ter carisma e saber trabalhar com o grupo. Porque se ele não tiver isso, não vai dar certo. Ele não vai chegar só aqui e querer ser autoritário. A Alexandra disse que ninguém queira me ver brigando. Mas eu digo também a Alexandra que não é assim. Mas tem certas coisas, gente, que passam o irracional das pessoas. E aí você tem que ser, de certa forma, não tem que ser carismática, tem que ser dura, vamos dizer assim. Porque senão não vai dar certo o trabalho. Entenderam? Então, eu não posso ser um gestor também totalmente democrático. Eu tenho que ter um pouquinho de cada função. Liderança. A liderança na gestão educacional para Luke, ele consiste numa característica importante e fundamental para a gestão escolar. Por meio dessa competência, o gestor consegue orientar, mobilizar e coordenar o trabalho da comunidade escolar, no sentido mais amplo. Porque eu não posso só gerir. Eu tenho que
também orientar e mobilizar para que aquilo aconteça. Então, a gestão escolar consiste no processo que necessita ser compartilhado, com uma competência com base na liderança. Então, compartilhado, porém tem que liderar. Então, constitui-se em um dos fatores de maior impacto sobre a qualidade dos processos educacionais. Não é possível haver gestão sem liderança. Entendeu? Então, não é possível haver uma gestão escolar sem a liderança e sem o trabalho coletivo. Ainda vou mais além. Porque se não for dessa forma, não adianta. Então, gestão escolar e equipe. As ideias acontecem, as ideias vão ser perpetuadas. Tipo, vai ter um projeto escolar, vai ter uma feira em que toda a escola vai estar trabalhando junta. Ali as ideias vão estar aparecendo. Gente, se você tiver uma ideia boa, passa. Se tiver vergonha de falar que isso não é coisa para professor ter, passa para o colega do lado. Entendeu? Porque é nessas ideias que o trabalho coletivo se dá mais prazer de se trabalhar. Então, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 93/94/96 e a Constituição Federal de 1988 preconizam sobre uma gestão que seja democrática. Então, para tanto, há necessidade de diferentes profissionais para garantir uma educação digna e de qualidade, uma vez que a educação consiste no processo social e cooperativo. Desse modo, requer a participação de todos os profissionais existentes na escola, como também a participação das famílias e da comunidade em geral. Não adianta fazer uma feira de ciência, uma feira disso, uma feira daquilo, se não tiver a participação da família e da comunidade. Porque não existe só uma amostra de um trabalho só para a escola, só para a minha sala. Ah, não. Na minha sala eu fiz uma amostra que eu vou mostrar. Gente, é amostra. Tem que mostrar para quem? Para a comunidade em geral. Se o meu trabalho só vai ter credibilidade se eu estiver mostrando lá fora. A escola também é assim. A escola só vai dar credibilidade lá na comunidade se você mostrar esses trabalhos. Então, é isso. Nada se faz sozinho, é tudo no trabalho coletivo. Então, competências e habilidade para a gestão democrática. Ele tem que trabalhar em equipe, a escola tem que trabalhar em equipe, tem que ter a relação interpessoal, tomada de decisão, criatividade, cidadania, formação de opinião, resolução de problemas, pensamento crítico e relação intrapessoal. Gente, preste atenção. Quando se diz resolução de problemas, é porque assim, em minha sala aconteceu determinada coisa. Se eu não conseguir resolver, eu tenho que correr atrás. Eu não posso ficar com aquele problema ali e não ter como resolver, porque ali ele vai ser uma bola de neve, entendeu? Então, trabalhar em equipe e ter essas resoluções de cada um tem algo a oferecer, vai além. A gente sabe que tem determinados professores que não têm habilidade em fazer um painel. Mas na minha escola tem um coleguinha lá, o meu professorzinho queridinho, que eu sempre recorro a ele. Então, é essa relação, essa coletividade que dá voz e vez ao ensino-aprendizagem. Então, conforme observamos na figura, a competência e a habilidade que deve ser observada no exercício de gestão democrática, aspectos que necessitam do desenvolvimento das relações intra e interpessoais, tomada de decisões, criatividade, colaboração, cidadania, formação de opiniões, resolução de problemas, pensamento crítico e no trabalho em equipe. Não existe trabalho sozinho. Então, a organização do trabalho escolar requer planejamento, organização, direção e avaliação, que tudo vai sobressair na aprendizagem e na formação dos nossos alunos, dos nossos estudantes. Então, gestão escolar tem que ter um planejamento, uma organização, uma formação continuada dos professores, a comunicação, a execução e a avaliação. Gente, eu não posso sozinha pensar em algo e não comunicar a alguém.
Eu vi, Núbia de Parnamirim colocou que teve a formação já, e eu vi algumas imagens dela de professores fazendo atividades lúdicas. Isso é primordial. Primordial para que o trabalho e a aprendizagem do aluno possa chegar a todos, porque a gente sabe que tem alguns alunos que têm uma dificuldade, mas que com a atividade lúdica vai além. Então, os principais instrumentos que acompanham a gestão escolar, planejamento de objetivos, representação pelo projeto político-pedagógico, organização das pessoas e dos recursos para viabilização dos objetivos pretendidos, execução com qualidade dos trabalhos planejados com base nos recursos disponíveis, a avaliação de todos os processos e atividades desenvolvidas, a comunicação das atividades, dos resultados alcançados para a comunidade escolar e formação continuada da equipe de funcionários da escola, visando o aperfeiçoamento profissional. Tipo, meu porteiro, o porteiro da escola, simplesmente ele está lá para abrir e fechar portão. Erro. Ele está lá para dar um bom dia, uma boa tarde para os nossos alunos, fazer essa interação com eles. Por quê? Se eu não começar desde o porteiro a ter uma visão de uma escola voltada para a comunidade escolar, para o social, vai dar errado sempre. Por quê? Vai ter algumas crianças e alguns pais que vão chegar e jogar, vou dizer assim, um pai vai buscar o aluno, porém ele não entra na escola, ele está lá fora chamando. Se acontecer alguma coisa nesse percalço, primeiro quem vai chamar, quem vai saber é o porteiro, ele estava lá. Ele pode dizer o seguinte: não, foi o pai que pegou, não, foi a mãe que pegou. Então isso, gente, é muito imprescindível o trabalho coletivo. Não é só para estar abrindo e fechando a porta, não. E a gente sabe, eu não sei, pode não acontecer aí, mas aqui, vou dar um exemplo da escola Maroquinha. Teve um problema seríssimo em que a criança tava, pais separaram e ficam aquele processo. Um não pode pegar, o outro não pode pegar, aquela confusão que a gente sabe que acontece. Um dia, a mãe chegou mais tarde, o pai tinha pego a criança. Olha, foi uma confusão. Por quê? Porque até então ela não tinha avisado a escola que não podia deixar, tinha avisado ao professor. E o professor não passou para a coordenação, não passou para o contexto da escola toda. O porteiro não sabia que era o pai do aluno. Chamou a criança foi. E aí a confusão está feita. Então, por isso que eu digo, não é só o porteiro abrir e fechar portas. É um trabalho coletivo. É todos os funcionários da escola. Então, e na composição, que é para ser uma educação de qualidade, tem que ter alguns profissionais, além de agentes de saúde, os agentes de serviços que limpa a escola, os auxiliares, a cozinheira, o porteiro. A gente também tem que ter um orientador educacional. Escolas particulares têm um orientador educacional. O que é um orientador educacional? Ele vai atuar como mediador entre o aluno e o meio social, discutindo sobre os problemas atuais do contexto sociopolítico, econômico e cultural. Por meio da problematização, procura desenvolver ações que conduzem os estudantes a vivenciarem relações para que desenvolvam uma consciência crítica e participativa. Ele vai estar orientando essa criança. E a gente sabe que as dificuldades agora no meio da puberdade dos alunos, eles tendem a desenvolver pensamentos e que às vezes não se concretizam, mas pela curiosidade eles vão por essa parte. Então o orientador educacional também vai nisso. Quando chega no terceiro ano, nos colégios particulares, o orientador educacional ele faz um trabalho para ver se aquele adolescente, qual a atividade que ele possa perpetuar como profissão lá fora, entendeu? Supervisão escolar é o processo que tem por objetivo prestar ajuda técnica no planejamento, desenvolvimento e avaliações das atividades educacionais em nível de sistema. Sistema que eu falo é sistema propriamente vindo da Secretaria de Educação ou unidade escolar, tendo em vista o resultado das ações pedagógicas,
o melhor desempenho e o aprimoramento permanente do pessoal envolvido na situação ensino-aprendizagem. Então, o caso da supervisão escolar. Não é só ficar lá sentadinho e olhando, observando quem entra e quem sai, não. Então, a supervisão educacional, ela tem que estar direcionada com projetos educacionais, com formação continuada, com a comunidade escolar e os professores. Aí eu chego na parte de coordenador pedagógico, faz parte da equipe gestora da escola, com atribuições voltadas na perspectiva da participação dos professores e comunidade escolar. Dourado falou isso em 2002 e eu venho concretizar esse pensamento dele. O coordenador pedagógico, ele está ativamente trabalhando com o professor e a comunidade escolar. Descarto essa ideia que acham que no início que se iniciou o coordenador escolar, ele tinha que chegar na sala de aula e ficar observando a aula do professor. Gente, isso é extremamente errado. Por quê? Ele está ali não é para observar o que o professor está ministrando na sala de aula, não. Mas ele dá subsídio que o professor possa estar trabalhando de forma efetivamente. Eu, enquanto professora, eu não preciso que alguém esteja olhando minha aula. Por quê? Quem mais vai dizer se a minha aula está indo bem ou ruim são meus alunos. E isso é categórico. O aluno, seja da educação infantil, ele vai chegar em casa e vai dizer que o professor está assim, que o professor não é bom, que o professor não estava bom hoje. O do Fundamental 1, do Fundamental 2, o ensino médio, e vocês também. Vocês, enquanto universitários, vocês também têm uma base de dizer assim, pô, a aula da professora foi ruim, a aula de determinada professora não foi legal, porque vocês passam isso para mim. Não é verdade? E enquanto professor também, eu dou essa margem também para que vocês cheguem para mim e digam: ó, professora, você não foi bem. Não é verdade? Isso aconteceu na pedagogia C lá de Parnamirim, que a professora foi extremamente autoritária na sala de aula. E não é assim. Eu não passo essa forma de o professor ser autoritário, mas a didática, a metodologia de cada um é diferente. Então, esse profissional, como coordenador, ele tem que ir além do conhecimento teórico, pois para acompanhar o trabalho pedagógico e estimular os professores é preciso percepção e sensibilidade para identificar as necessidades dos alunos e também dos professores, tendo que se manter sempre atualizado, buscando fontes de informação e refletindo sobre sua prática. Então, quando eu sei que na sala do meu professor Carlos, ele tem 3 alunos que têm autismo. Eu tenho que chegar e dizer, ó, Carlos, vamos por esse lado, porque esse lado aqui vai ajudar ao seu aluno, vai ajudar o seu aluno que está com dificuldade de aprendizagem. Então, eu como coordenador tenho que fazer esse papel. Então, o coordenador pedagógico ele está literalmente ligado a estudante, professor, à comunidade escolar e também à formação continuada. Gente, formação continuada não é só a Secretaria da Educação que promove, não. Eu, enquanto coordenador, eu posso estar chegando e dando coordenada ao professor, vamos fazer isso, eu vi isso aqui, será que não está legal para a sua sala? Então, eu tenho que estar dando subsídio, eu tenho que estar elecando para os meus professores N atividades que eles possam estar realizando. Porque o trabalho do professor em si é muito desgastante, é muita coisa para gerir ao mesmo tempo. E às vezes ele está pedindo socorro ali e o coordenador não tem essa sensibilidade de ver. Então, a função do coordenador pedagógico advém da supervisão pedagógica, surgindo nas habilitações do curso de pedagogia, mediante a promulgação da lei. O coordenador pedagógico faz parte da equipe gestora da escola, com atribuições voltadas na perspectiva da participação dos professores e comunidade escolar. Então, eu terminei essa parte. Vou falar um pouco sobre trabalho coletivo,
que exige planejamento, organização do trabalho escolar, organização do ensino, organização no tempo, mediação da aprendizagem, acompanhamento da aprendizagem, currículo interdisciplinar, organização do espaço escolar e atividades administrativas. Tudo isso passa numa escola. Não que às vezes a gente não observe, a gente não veja, mas tem que ter tudo isso. Se eu vou levar meus alunos para a sala de informática, eu tenho que organizar esse tempo. Tanto em sala de aula, como eu tenho que passar para a coordenação que eu vou precisar de tantos minutos lá na sala de informática, porque eu posso naquele dia, o meu colega também pensar a mesma coisa que eu. Então, tem que ter essa organização de tempo, de espaço, o trabalho escolar em si. Então, no ambiente escolar, muitas ideias e projetos inovadores surgem a partir de ideias discutidas em sala de aula, de pequenas conversas informais no corredor ou da interação de áreas diferentes como a tecnológica e a pedagógica. Tirar ideias do papel e torná-las projetos sustentáveis capazes de conquistar apoiadores ao longo do desenvolvimento depende de atitudes provenientes dos líderes escolares, que perpassa também pelo gestor. Retomando, o que é trabalho coletivo na escola? Como se dá esse trabalho? Se dá com as diversas ideias que estão perpetuando em conversas e que isso vai estar auxiliando no trabalho geral. Então, gente, não existe um trabalho de um profissional, de um professor, ou de um gestor, ou de uma coordenadora sozinha. Não adianta a coordenadora pensar em algo e só se deixar para ela. Ela tem que mostrar essa ideia, ou seja, para o professor, ou seja, para a direção. Mas tem que estar passando, porque senão não adianta. Eu penso sempre muito em relação a quem trabalha com ciência, fazer uma horta comunitária. Por quê? Porque você advém para que aquele aluno ele possa ter uma identidade. E os alunos têm tanta energia, minha gente, só basta você saber coordenar. Mas esse trabalho coletivo de fazer uma horta, não é só do professor de ciências naturais. Ele pode estar pedindo ajuda no contexto. A todos, gente, vamos fazer isso. Por quê? Todos os professores inseridos no contexto educacional escolar, eles vão estar fazendo isso. E aí a gente pode trazer aquele pai daquele aluno que dá trabalho, que é muito imperativo, que não para, e que ele possa estar auxiliando também. A gente pode estar ajudando a eles mesmos a terem isso na sua casa. Então, aquelas hortas que a gente pode fazer numa garrafa PET. Meu aluno em casa, ele pode não ter o dinheiro para comprar o coentro, mas se ele fizer uma horta, ele sabe que vai estar sempre. Então, gente, são N ideias que a gente pode estar trabalhando. Então, o trabalho coletivo tem são elementos muito básicos que você pode unir professor, aluno, gestor, secretaria e tantos outros participantes da atividade escolar. Como? Qual é a necessidade, o motivo da instituição escolar? Um é promover a aprendizagem. Essa aprendizagem não vai ocorrer se todos estiverem engajados para isso. Então, ações de cada professor, supervisor, diretor, até uma pessoa que fica na biblioteca lá, auxiliar estagiário, são movidas, minha gente, para que tenha a promoção do ensino no processo de aprendizagem. Não existe educação, uma escola boa, sem que seja o motivo primordial, que é a promoção ao processo de ensino-aprendizagem. E que eu, como professor sozinho, não vou conseguir. Eu tenho que ter a ajuda de um todo. Então, aí a gente vem para alguns itens legais que existem, que é o PPP, o PC, e agora a BNCC que está muito em alta, o regimento da escola, a formação continuada, tudo isso. Então, nas condições da sociedade capitalista, o professor sabe qual é o significado de elaborar o PPP e fazer o curso de formação. Naturalmente, quem possui essas significações em todo caso, só na medida em que isso é necessário para realizar uma atividade que é obrigado a cumprir. Então, todavia,
essas condições são consideradas. Essas ações não têm para ele um sentido subjetivo de organizar o trabalho pedagógico de modo a criar melhores condições para os estudantes. As reuniões, de um modo particular, que a gente está ali em conselhos no final de ano, a gente sabe qual é o problema de cada aluno. A gente sabe se a gente jogar aquele aluno, vou dizer assim, jogar, que às vezes acontece isso, jogar aquele aluno para a série seguinte, para tirar um peso das nossas costas, é muito fácil. Mas a gente tem que pensar que esse aluno lá na frente, ele vai ter muito problema. E vai estar na escola. E vai ser problema seu, vai ser problema do próximo professor, vai ser problema quando chega no Fundamental 2, vai ser problema mais ainda, porque ele não vai se associar naquele N de novas histórias. Então, é problema nosso. Então, quando tem um PPP, um regime, uma formação continuada voltada para o nosso aluno, para o processo de aprendizagem, vai ser muito melhor. Então, concluindo, não educamos nossos alunos apenas na sala de aula. Também as formas de organização e as práticas de gestão educam e ensinam. A escola é o lugar de aprender a profissão uns com os outros, o lugar de atividade colaborativa e compartilhada. No nosso caso, o professor com os outros professores. Mas que na escola também vai ensinar que o nosso aluno vai precisar de uma profissão lá fora. Então, desse modo, pode-se compreender melhor porque os professores, além de suas várias responsabilidades profissionais, como conhecer bem a matéria, saber ensiná-la, ligar ensino e a realidade do aluno e ao contexto social, tem uma tarefa importante, que é de participar de forma consciente nas práticas de organização e gestão da escola. Sem o professor, a escola não vai funcionar, porque ele é a mola mestre, além dos nossos alunos. Então, para Piaget, um pedagogo suíço que formulou muitos livros que estamos aí para aprender e a entender ele diz o seguinte: o principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir que outras gerações já fizeram. Nós, enquanto professores, a gente está reformulando isso sempre. Por quê? Porque a gente nunca vai perpetuar o que a gente sofreu. A gente nunca vai pegar uma palmatória, que eu acho inadmissível que ainda tem um professor que faça isso, pegar uma palmatória e vai bater no nosso aluno porque ele errou a tabuada. Que a tabuada nem existe. Gente, não existe nos modos que a gente aprendeu. Mas a gente pode fazer uma tabuada de forma lúdica. A gente pode fazer um bingo que vai ocasionar a criança a aprender a tabuada. Então, jamais eu vou chegar numa escola e vou perpetuar para meu aluno que o ensino dele foi totalmente, que o meu ensino foi totalmente autoritário, em que eu tinha que copiar aquilo tudo. Não existe mais isso de estar copiando tudo, porque o aluno, e no início dessa aula eu coloquei lá, ele está com algo que ele tem informação o tempo todo, e informação assim, ó, um estralar de dedos. Por quê? Porque a informação e o conhecimento andam de lados dados. Informação é uma coisa, conhecimento é outra. E que o conhecimento tem que passar por percalços e que o professor é um deles. Eu, como professor, eu não posso simplesmente achar que meu aluno vai aprender tudo. Só comigo ele vai aprender lá fora. E lá fora é o problema, porque lá fora ele pode aprender de forma inapropriada. Olha, eu digo mais. Nos grupos de conversas e eu fico doente, que são coisas básicas que a gente aprende. Lembre-se, coisas básicas. Eu, enquanto feminina, eu vou dizer sempre obrigada e não obrigado. E eu vejo sempre, eu fico doente, mas eu fico, sabe, daquela forma de dizer assim, meu Deus, gente, você está colocando obrigado, está errado. É obrigada, eu enquanto mulher, eu enquanto menina, eu vou colocar obrigada. Se for homem, obrigado. Então, são coisas pequenas que a gente tem que fazer. Vocês vão estar recebendo 2 atividades. Primeiro, o estudo dirigido,
que vocês vão fazer um quadro comparativo nas ideias dos autores, na perspectiva clássica e crítica quanto à gestão escolar. E tem uma charge muito interessante, eu quero que vocês dêem uma opinem lá. Essa atividade vale 10 e podem fazer em grupo. Tipo, eu vejo sempre Helenilson, Núbia, e eu acho que Dainha, fazendo atividade juntas. Pode fazer sem problema nenhum. Marília e Alexandra também, não se preocupe, pode ser em dupla, em trio, mas uma atividade em grupo, porque é uma atividade coletiva, a disciplina já requer. E depois vocês vão receber uma atividade de marcar. Gente, prestem atenção, estudem. Eu sei que vocês vão reclamar do material, que é muito, mas é muito mesmo. Vocês, enquanto universitário, tem que estar estudando. Nube, que está sendo coordenadora, ela sabe o quanto ela desdobra-se com leituras e tudo mais para passar para os alunos. Então, deixo-me aqui um super beijo e que vocês possam estar se cuidando, possam estar cuidando das pessoas que vocês amam, porque a pandemia, mesmo a gente estando imunizados, mesmo estando com as 2 doses, a gente não pode esquecer que tem que usar máscara, tem que usar o gel, e são coisas primordiais, ó. Gel, lavar as mãozinhas, ensinar nossos alunos que não é só passar não, tem que passar nas pontinhas e tudo mais, e que em breve, eu não vejo a hora de estar conversando com vocês nos corredores, tirando dúvida de vocês e estar fazendo esse trabalho que a gente está chegando algumas turmas ao fim, na verdade. Eu já estou com saudade de vocês. Maria, não vejo a hora de estar com vocês presencialmente. Um beijo, se cuide e até a próxima.